Preparar-se para desastres ou emergências em circunstâncias normais já é desafiador o suficiente. Fazer isso quando um membro do seu grupo tem uma especialidade ou deficiência pode parecer inimaginável, mas com o planejamento correto, não é. Assim como se preparar para qualquer outra coisa, há algumas coisas importantes para se ter em mente ao fazer preparativos de emergência para quem tem alguma especialidade ou algum tipo de deficiência. Dê um passo de cada vez. Pense em tudo cuidadosamente e personalize seus suprimentos e planos para as necessidades individuais deles. Há muitas especialidades e deficiências e os desafios que as acompanham. Para listá-los todos nesse único vídeo seria muito difícil, mas farei o meu melhor para abordar algumas das principais questões associadas a especialidades e deficiências comuns e maneiras de se preparar para elas. Espero que esse vídeo sirva de trampolim para que você faça planos personalizados para a sua situação individual. Antes de listar alguns tipos de especialidades, devemos considerar que muitas dessas pessoas, portadoras de várias especialidades ou deficiências, utilizam medicamentos específicos. Hoje em dia, muitas pessoas tomam medicamentos diários, sejam eles medicamentos de venda livre ou aqueles que são prescritos. Em ambos os casos, os medicamentos podem ser extremamente difíceis de encontrar quando uma emergência acontece. É mais fácil planejar os medicamentos de venda livre, pois são mais comuns, não exigem receita médica e você pode começar a estocá-los hoje mesmo, conforme o seu orçamento permitir. Já medicamentos prescritos exigirão um pouco mais de trabalho. A primeira coisa que você deve fazer é conversar com seu médico e fazer um plano sobre o que você pode fazer durante uma emergência. Isso pode incluir ter mais medicamentos à mão do que você normalmente teria em um mês, ou possíveis medicamentos alternativos que você pode tomar caso seus medicamentos primários fiquem indisponíveis. Também vale a pena verificar quaisquer remédios naturais que possam ajudar em uma condição, pois esses materiais podem ser mais fáceis de encontrar. Se a farmácia que você usa faz parte de uma rede maior, anote as outras localizações dela, caso você precise sair da cidade, já que alguns medicamentos não são fáceis e não são comuns de serem encontrados em qualquer farmácia. Alguns medicamentos precisam ficar dentro de uma certa faixa de temperatura para que continuem eficazes. Nessa situação, você precisa planejar uma maneira de mantê-los resfriados. Isso pode incluir uma pequena geladeira com uma fonte de alimentação reserva dedicada ou até mesmo apenas um cooler com um pouco de gelo. Também é sempre válido lembrar ter uma pulseira ou etiqueta de identificação médica com informações pertinentes, para que alguém não familiarizado com a deficiência ou especialidade de uma pessoa possa ajudá-la. Deficiência visual. Ter deficiência visual certamente pode tornar uma situação de emergência mais assustadora e difícil. É essencial que você revise os planos de emergência e onde os suprimentos estão localizados frequentemente com alguém com deficiência visual. Dessa forma, eles podem desenvolver um mapa mental para usar se você não estiver sempre ao lado deles. Usar um sistema de identificação como o Braille permitirá que eles identifiquem lugares e objetos em seu ambiente. Os equipamentos de marcação em Braille estilo Punch são bem acessíveis e podem ser usados em uma variedade de materiais. Ou, se você puder gastar um pouco mais, pode comprar um fabricante de etiquetas em Braille. Outra opção é obter um pacote de Bump Dots, que são mais fáceis de detectar e podem ser usados para criar o seu próprio sistema. Muitas pessoas com deficiência visual usam bengalas para ajudá-las a se locomover em seu ambiente e evitar perigos ou obstáculos. As bengalas dobráveis são muito populares porque são muito convenientes de carregar. E devido ao seu preço baixo, você poderá facilmente comprar várias extras para ter em mãos. Auxiliares auditivos também são benéficos. Esses sistemas de áudio podem alertá-los quando surgirem perigos e podem até mesmo dizer o que fazer. Basta você criar, por exemplo, um código específico com essa pessoa para que ela identifique o que os sinais sonoros
querem dizer em uma situação de emergência. Deficiência auditiva. Usamos sinais auditivos diariamente para nos alertar quando algo importante está acontecendo. Buzinas de carro, sirenes para clima severo e alertas em nossos smartphones, só para citar alguns. Esses avisos sonoros devem ser transformados em avisos visuais para pessoas com deficiência auditiva, como luzes que piscam quando a sua atenção é necessária ou um dispositivo que vibra quando você precisa ser alertado sobre algo. Aprender a linguagem de sinais é uma ótima maneira de se comunicar com alguém com deficiência auditiva, e há uma tonelada de ótimos recursos para aprender a fazer sinais. Além disso, certifique-se de ter algum material de papelaria, como papel, canetas, marcadores ou um quadro branco com um outro meio de comunicação. Aparelhos auditivos extras e baterias para aparelhos auditivos também devem estar disponíveis caso o dispositivo principal seja perdido ou quebrado. Problemas com mobilidade. As condições que afetam a mobilidade são amplas em escala, mas aqui estão algumas coisas para se ter em mente ao tentar se preparar para alguém com tal deficiência. Se uma pessoa estiver totalmente imobilizada, você precisará de dispositivos que ajudem a movê-la, como camas com rodas, cadeira de rodas, cadeiras de transferência, pranchas de transferência e cintos de marcha. Cadeiras de rodas elétricas são ótimas para pessoas com mobilidade limitada ou idosos. No entanto, sem uma fonte de alimentação, esses tipos de cadeiras são difíceis de empurrar e quase impossíveis de passar por obstáculos. Cadeiras de rodas manuais são muito mais fáceis de empurrar, e no pior cenário, você pode remover uma pessoa da cadeira, carregá-la sobre o obstáculo e recuperar a cadeira depois. Se você tem uma cadeira de rodas elétrica, certifique-se de ter baterias extras e uma fonte de energia alternativa para mantê-las carregadas. Você também deve estar familiarizado com o funcionamento das cadeiras de rodas e como mantê-las, medidas de solução de problemas para cadeiras de rodas elétricas e ter peças de reposição e as ferramentas necessárias para realizar qualquer tipo de reparo. Para aqueles que têm mais mobilidade, mas precisam de um pouco de assistência, compre muletas tradicionais extras, uma muleta de mãos livres, um andador ou uma bengala. Se você usa uma prótese, tenha uma extra disponível e quaisquer materiais ou ferramentas que acompanhem o seu uso e sua manutenção. Especialidades de desenvolvimento. Condições de saúde mental podem ser bastante desafiadoras de lidar durante uma emergência, em parte porque a situação de alto estresse pode piorar a condição. Ansiedade ou depressão severa, Alzheimer, demência e autismo são apenas alguns exemplos desses tipos de condições. Alguém com esse tipo de diagnóstico pode ter uma percepção distorcida do seu ambiente, dificuldade para identificar perigos e sinais de alerta, dificuldade para resolver problemas e uma variedade de outras incapacidades que são prejudiciais durante uma emergência ou desastre. Durante esse período de alto estresse, é potencialmente perigoso e absolutamente imperativo que esses indivíduos não sejam deixados sozinhos. Eles podem estar mais assustados do que você imagina e podem rapidamente tomar uma decisão que não é segura. Essa é outra razão pela qual um indivíduo deve ter algum tipo de identificação médica caso se separe de você, porque eles podem não ser capazes de contar aos outros o que há de errado com eles. Não tenho uma lista de itens que você deve ter, porque, como mostra esse vídeo, as necessidades específicas de cada um são muito diferentes. A melhor coisa que você pode fazer é sentar e começar a fazer uma lista de tudo que ajuda e machuca essa pessoa. E a partir dessa lista, você pode fazer um plano e obter os suprimentos necessários para cuidar dela durante uma emergência. E você, tem na sua família alguém com especialidade ou algum tipo de deficiência? Coloque o seu relato aqui nos comentários e ajude a difundir esse assunto que é tão importante quanto outros dentro da preparação. Em um momento de crise ou um momento de dificuldade, essas pessoas estarão lá e elas precisam sobreviver assim como todas as outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o nosso trabalho para fortalecer o nosso canal.
E é claro, inscreva-se no canal e acompanhe os outros conteúdos. Marque o sino para receber as nossas novidades. Eu sou o Fernando, eu vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo do canal Área Z. Com olhos atentos e pés no chão, eu sou a resposta, sou a ocorrência. Não é o que tenho, é o que sei usar. O verdadeiro poder é saber me adaptar. Com olhos atentos e pés no chão, eu sou a resposta, sou a ocorrência. Cidade selvagem onde o forte prevalece. Sobrevivência é arte onde tudo acontece. Com mente afiada vou me manter. Na área Z eu vou sobreviver.